It is a warning to all of you right now about possibly the biggest crash in world history that's coming. My dad lost his pension, way back in the 70s. He lost his job and his paycheck and his pension. He was hopeless. He had no idea where to go because here's my old man. He's flat broke. He had no survival skills in the real world. On top of that, he was the head of the teachers' pension, the teachers' unions. And those are the guys that teach our kids. So this crisis has been building for years and years and years, and I've just been watching it coming. It's already hit in Paris. That's why they're rioting in Paris and Chile. They're rioting in Santiago, and they're just rioting everywhere because they can't afford to pay the pensions. Look what's happening in Venezuela, one of the richest countries. It is the richest country in oil in the world. They're broke. Oh, yes, but no, my 401k say, I have a government pension. I'm a school teacher. It'll be there. Na segunda parte da série Pension Time Bomb, Robert diz que o seu livro Who Stole My Pension é possivelmente o livro mais importante para ser lido entre 2020 e 2030. Eles dizem que mesmo que você não tenha uma aposentadoria, você terá que contribuir com esse rombo, porque você é simplesmente um pagador de impostos. Podemos ver que no Brasil, Paulo Guedes quer taxar os dividendos e com certeza o dinheiro será usado para comprar lagostas, vinhos importados e móveis estilo século XVIII, porque no Brasil a única coisa que não se corta são os luxos do Congresso, Senado e Planalto. A inflação existe nesses produtos, então o governo precisa arrecadar cada vez mais para cobrir o aumento de gastos. Ted Saddell, que escreveu o livro junto com Robert, foi um advogado da SEC e ele é o maior whistleblower das corrupções dentro dos fundos de pensão americano. Ele investiga se a falência era por causa das flutuações do mercado financeiro ou por roubo. E ele diz que a maioria era por conta do jogo sujo. Outro convidado é Andy Tanner, autor dos livros 401 Chaos e Stock Market Cash Flow. Robert sugere que você não precisa sair do mercado de ações, mas para não ser estúpido achando que só esse tipo de investimento te deixará livre de problemas. Robert lembra que ele previu a quebra do banco Lehman Brothers 6 meses antes do crash do subprime e que ninguém o escutou. Será que ele está certo dessa vez? Andy Tanner menciona que o Census Bureau, que eu acredito que seja o nosso IBGE, fala que a maior concentração de riqueza da população está em seus imóveis e nos fundos de pensão. Então a ganância de Wall Street quer pegar grande parte dessa riqueza para tornar a riqueza deles, através de taxas e empréstimos e que para ele nada disso está funcionando. Para Robert não existe solução e que a crise de 2008 não chegará nem perto dessa. E mesmo com eles tentando arrumar esse problema, estão agravando a situação. Não é difícil de imaginar que isso é verdade. O problema aqui é que essas pessoas não arriscam a própria pele, como diz o livro de Nassim Taleb, pois eles sempre usam o dinheiro dos outros para correr as suas aventuras. Como grandes banqueiros recebem bônus milionários e conseguem ferrar com o resto de todo mundo, para o Robert não dá para acreditar nesse povo. Existem 7 trilhões de dólares em tipo de aposentadoria 401k. A Vanguard, que é um consultor de investimentos, possui 1 trilhão e 400 milhões e que no seu último relatório em 2019 mostra que cidadãos entre 55 e 65 anos possuem em média 60 mil dólares. Pessoas com mais de 65 anos têm em média 50 mil dólares. Resumindo, uma pessoa com 65 anos de idade e 50 mil dólares terá um tempo de 2 anos caso essa pessoa gaste 2.500 dólares por mês. Isso significa que essa pessoa terá que trabalhar mais ainda, se ainda tiver um emprego. Andy comenta sobre o risco sistêmico que essas pessoas correm, porque caso o mercado financeiro desabe 50%, esses 60 mil se tornam 30. E que essas pessoas deveriam ter um desconto nos impostos, porque elas são investidoras. Imagine nós, investidores de fundos imobiliários. Nós literalmente entregamos o nosso dinheiro para a compra de imóveis, para movimentar o setor de construção, criação de emprego e consumo. Eu duvido de que Paulo Guedes não saiba disso,
uma pessoa com PhD em economia na Universidade de Chicago. Mas é mais fácil nos taxar do que diminuir os gastos deles. Para o Robert, essa é uma crise global, que nos próximos 10 anos teremos 2 bilhões de pessoas precisando de aposentadoria e não terá nada lá. No livro Who Stole My Pension, no 6º capítulo, Every Dead Pension Deserves an Autopsy, Ted menciona que já existe mais de 5.000 pensões de corporações que já faliram e foram tomadas pela Pension Benefit Guaranty Corporation, que diz que protege a aposentadoria de mais de 34 milhões de americanos, incluindo o United Airlines. Há 14 anos atrás, Ted perguntou se eles investigam por que essas pensões foram à falência, e a resposta foi não. Esse grupo é como se fosse um fundo garantidor de crédito para aposentadorias. A questão é se eles possuem dinheiro para sustentar essas falências. Especialistas sugerem que em 2026 esse fundo de proteção irá à falência. Se isso realmente acontecer, quem irá pagar o pato? Quando a PBGC resgatou o fundo de pensão da US Air Pilots, eles cortaram a aposentadoria pela metade. Então quer dizer que o governo deu metade do que foi prometido pela companhia. Ted diz que nunca viu uma corporação admitir que os investimentos que eles fazem com o dinheiro da aposentadoria é ruim. Eles falam que é melhor do que a média, e essa média sendo 7,5% ao ano. Então o que fazer? Essa é uma pergunta bem difícil. Até agora eles não deram uma solução clara. Tudo é determinado pela ganância. Depois da crise de 2008, tivemos a maior alta nas bolsas e a pergunta é: como os investimentos dos fundos de pensão não acompanharam o lucro? Warren Buffett fez aportes milionários depois da crise e está mais rico do que nunca, enquanto parece que os fundos renderam menos do que a renda fixa. Seguiremos investindo na bolsa, fundos imobiliários, ouro, prata e criptomoedas? Diversificação é a resposta? Temos que ter controle de perdas? Uma coisa é certeza, temos que obter o máximo de conhecimento possível e estar atenado ao que acontece a todo mundo. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo vídeos como este.